Boa tarde, galera. Boa tarde a todos os polos, boa tarde a todos conectados. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina Nas Trilhas do Piauí. Aventure-se, professor Francisco Souza na área, né, para darmos continuidade ao nosso conteúdo que nós estávamos trabalhando na última na última terça-feira, né? E hoje nós vamos dar continuidade. E aí, galera, tudo bem com vocês? Você que está nos assistindo aí pelo IPTV, você que está nos assistindo pelo YouTube, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Olha, galera, lembrando que qualquer dúvida que surgir com relação ao nosso conteúdo, tá? Por favor, não conclua a nossa aula ficando com dúvida. Qualquer dúvida, coloque aí no chat, faça sua pergunta, que nós teremos o maior prazer de respondê-la. E aí, no decorrer da nossa aula, além da teoria, nós vamos ter exercício, nós vamos ter uma atividadezinha para casa. E aí, no decorrer, né, quando chegarem o momento aí de trabalhar as questões, eu peço a participação de vocês, ok? E aí, veja bem, né? Caso você, eu estou com vergonha, esse momento agora é o momento de treino, tá? Se você errar, a partir de erros, né, você também pode tirar proveito, né, para melhorar. O que você não pode errar é na avaliação, ok? Então, vamos partir para o nosso slide, vamos darmos início agora? Olha só, como vocês podem observar no nosso slide inicial, nós temos aqui, no nosso slide de capa, né, destacando aqui o nome deste amigo de vocês, professor Francisco Souza, tá? A nossa disciplina Nas Trilhas do Piauí. Aventure-se, a nossa viagem pelo nosso lindo estado, né, conhecendo aí as maravilhas do nosso estado, o nosso conteúdo, patrimônio arqueológico, artístico, histórico, tá? Nacional, natural e imaterial. É o nosso conteúdo, a continuidade, né? Lembrando a você que nós estamos já trabalhando esse conteúdo desde a última semana. E aí, hoje nós vamos finalizá-lo, ok? E aí, a data de hoje, este dia 9 de setembro de 2022. 9 de setembro de 2022. No slide seguinte, olha só, nós temos aqui o nosso roteiro, né? O nosso roteiro, o nosso itinerário a ser seguido na aula de hoje, destacando aqui como conteúdo, como objeto do conhecimento, patrimônio arqueológico, artístico, histórico, etnológico, nacional, natural e imaterial, né? Vamos continuar, né? Já iniciamos este conteúdo e aí nós vamos dar continuidade. Olha só, o objetivo aqui da nossa aula, né? O objetivo aqui da nossa explanação é fazer com que vocês, né, saibam compreender o que é patrimônio histórico, arqueológico, como se constitui e sua relação com a cultura e memória local. Tranquilo? Esse é o nosso objetivo. Então, a partir dessa aula, a partir dessa explanação, a partir, né, desse trabalho, o intuito é exatamente proporcionar a vocês um conhecimento para que vocês saibam compreender o que é patrimônio histórico, arqueológico, como ele se constitui, a sua relação com a cultura e memória local. E a nossa aula, né, é uma aula expositiva, dialogada, nós vamos ter resolução de questões durante a aula e no finalzinho uma atividade para casa, uma tarefa para casa, ok? Tranquilo? Alguma dúvida? Os nossos amigos aí da unidade escolar Luiz Ubiraci, né, de Carvalho, né? Aí direto de Isaías Coelho. Tudo tranquilo? Então, olha só, vamos partir aqui para o nosso primeiro slide aí com conteúdo, tá? Lembrando que nós paramos na nossa aula anterior, na aula de terça-feira, nós estávamos falando, né, caracterizando o Parque Nacional da Serra da Capivara, né? Destacamos a sua localização, o domínio morfoclimático onde ele está localizado, ok? Destacamos a megafauna que existia naquela área. E aí agora nós vamos destacar exatamente os achados, né, que colocam as teorias sobre o processo migratório para as Américas em xeque. Tranquilo? Então, olha só, a teoria arqueológica aceita
há mais de um século, ou melhor, há mais de meio século, defende que o homem teria chegado ao continente americano apenas entre 12 a 15 mil anos atrás. Então, esta é a teoria, inclusive a teoria chamada teoria de Clovis, né? É a que foi defendida e até hoje, né? Defendida, afinal de contas, nem todos os estudiosos ficaram convencidos, né? Com a descoberta da nossa arqueóloga Niad Guidon. Então, a teoria, né, que prevaleceu durante muito tempo, e até hoje, né, ela é forte ainda, é exatamente a teoria arqueológica, né, que diz que há mais de meio, ou melhor, que há meio século, né, defende, ou seja, essa teoria há mais de meio século defende que o homem teria chegado ao continente americano apenas entre 12 a 15 mil anos atrás, tá? Como ele chegou à América? Saindo da Ásia e atravessando a pé o Estreito de Bering. Saindo da Ásia, né, e atravessando a pé o Estreito de Bering, mais especificamente essa partezinha aqui, ó, esse cantinho aqui, que é exatamente a Sibéria, né? A Sibéria, lá na Rússia. E aí, essa porçãozinha aqui, como o próprio nome diz, estreita, ela é curtinha, né? Só tem cerca de 75 quilômetros. Professor, mas 75 quilômetros, nada, é curtinho, é pouco? Não. Aí tem outro detalhe, nesse período aí, né, período de glaciação, essa parte estava congelada, então o homem atravessou a pé em decorrência disso, né, porque estava, devido a ter sido um período de glaciação, estava congelado, aí deu para ele atravessar, né, como vocês observam aqui, a pé, ok? Então, olha só, segundo aqui a nossa Nied, as evidências encontradas lá na Serra da Capivara, né, não invalidam, veja bem, ela não invalida essa teoria que nós acabamos de explicar, né, essa chamada aqui teoria de Clovis. Teoria de Clovis, né? Ela não invalida, tá? Ela apenas, né, surge com uma outra teoria que contribui, né, para entender o povoamento da América. Ou seja, além de existir essa teoria de Clovis, né, ela, de acordo com as descobertas, né, que ela e sua equipe fizeram, né, pode ter tido, né, aqui no nosso continente, no nosso continente, ou seja, nas Américas, um outro caminho, né, um outro acesso, tá? Que foi exatamente o homem partindo da África pelo oceano, correntes marítimas levaram esses humanos, né? E aí direcionaram para cá, né, para a América do Sul, ok? Então, olha só, segundo Nied, as evidências encontradas na Serra da Capivara não invalidam, né, a teoria... Opa! Pronto. Elas não invalidam, viu, a teoria da migração humana, né, por meio de onde? Por meio do Estreito de Bering, né? Esse estreitozinho aqui, olha só, que é chamado de Estreito de Bering. Tá? Ela não invalida, mas sugere que o continente americano, com uma extensão de milhares de quilômetros, né, possa ter sido colonizado por mais de uma via. Então, qual é a outra via? A via é que ela defende, que ela acredita que homens tenham partido, humanos tenham partido da África, né, rumo à América do Sul, e aí chegar até a América do Sul, né, foram conduzidos até a América do Sul exatamente porque foram carregados, né, durante o momento que estavam no Atlântico, né, foram carregados e aí chegaram até a América do Sul. Carregados por quê? Por correntes marítimas, né? E aí fizeram com que essas pessoas chegassem até aqui a América do Sul. Então, veja bem, né, de acordo com o que ela coloca, essa teoria de Clovis não está invalidada. Porém, como você observa aqui, isso sugere que o nosso continente, né, de acordo com o que foi descoberto lá na Serra da Capivara, né, possa
ter sido colonizado, né, ocupado aí por mais de uma via. Né? Não apenas a teoria, né, que diz que o homem passou. Olha só o homem aqui passando pelo Estreito de Bering, né? Estava aqui na Ásia, né? Passou pelo Estreito de Bering, chegou aqui passou pelo Alasca, chegou na América do Norte até chegar aqui na América do Sul. Então essa teoria aí não está invalidada. Porém, pode ter uma outra via de acesso, uma outra via na qual o homem colonizou, né, o continente americano. Não só saindo pelo lado da Ásia, passando o Estreito de Bering, mas também saindo da África, né, passando o Atlântico, sendo conduzido por correntes marítimas, chegando até a América do Sul. Tranquilo? Alguma dúvida? O Cauã Ferreira, o nosso amigo Ezequiel aí da Unidade Escolar Luiz Ubiraci Carvalho, né, em Isaías Coelho. O nosso polo aí de Jerumenha. Podemos avançar? Está compreensível, né, gente? Então vamos partir para o nosso próximo slide. E aí, gente, olha só. Agora o destaque, né? Exatamente para as belezas naturais, né? As belezas naturais que há no Parque Nacional da Serra da Capivara, né? Não é só a questão arqueológica, mas o próprio cenário natural é muito bonito, né? E aí, olha só, a Serra da Capivara também reserva belezas naturais, tá? Que belezas naturais, professor? Como, por exemplo, uma área lá da Serra conhecida como Baixão das Andorinhas, né? Que é exatamente essa que você está vendo aí na imagem. Olha só, é muito bonito, né? Esta imagem, né? A natureza caprichou mesmo. Então, esta área aí, lá do parque, é conhecida como Baixão das Andorinhas, que tem vista, né, para um cânion e para a Revoada das Andorinhas, né? Exatamente esse é o porquê do nome, né? Baixão das Andorinhas. Então, a vegetação local da Caatinga, nós já falamos na nossa última aula, né? A vegetação que predomina lá fica na área do Nordeste chamada de semiárido, tá? E aí a vegetação que domina exatamente a Caatinga, o clima que domina exatamente o tropical semiárido. Então a vegetação local da Caatinga e suas várias espécies aí de cactos, né? Dacaru, coroa de frade, xique-xique, garante um aprendizado imenso sobre a flora, né? Ou seja, sobre a vegetação, né? Flora, vocês sabem que é referente à vegetação. Então, olha só, a famosa Pedra Furada, monumento geológico e cartão postal, inclusive é muito fácil você encontrar ela pesquisando na internet, já que ela foi muito fotografada, é um símbolo daquela região. Então, essa famosa Pedra Furada, monumento geológico e cartão postal do parque, permite um aprofundamento, né, sobre a formação geológica local, né, sobre as características geológicas daquele local. Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida? Podemos avançar? Olha só. No nosso slide seguinte, né, nós temos agora uma questãozinha, né? Nós temos agora uma questãozinha aí para nós, né, observarmos aí como anda a atenção, né, os conhecimentos de vocês. Se vocês estão estudando em casa, né, já que nós estamos trabalhando esse conteúdo já há alguns dias, não é isso, Betânia? Betânia se conectou agora, né? Então, nós estamos trabalhando já há alguns dias, então, e aí eu creio que como vocês são bons alunos, né, vocês devem estudar em casa, vocês devem recapitular, né, aquilo que é aplicado, aquilo que vocês assistem no decorrer das aulas, vocês devem revisar em casa e aí, com certeza, vocês vão estar aptos aí para responder os exercícios que nós colocamos aqui, né, como, por exemplo, essa questão aí de número 3. Nós já resolvemos outras duas e aí nós temos essa questão aí 3 que diz o seguinte, tá? Nas últimas décadas, o Piauí vem figurando como um tema obrigatório nas discussões sobre o primitivo povoamento do território americano, o que decorre principalmente dos achados arqueológicos da Serra da Capivara, no município piauiense de São Raimundo Nonato. Sobre esse assunto, assinale, né, nas alternativas a seguir aquela que
está incorreta. Observe que nós vamos procurar exatamente aquela que está incorreta. Veja bem, a letra A, o que diz a letra A? A letra A diz o seguinte: o município de São Raimundo Nonato, no Piauí, detém os mais antigos vestígios da presença humana na região Nordeste. E aí, galera? Será que é a letra A que é a incorreta? Letra B, o acervo arqueológico de São Raimundo Nonato é administrado pela Fundam, né? Fundação Museu do Homem Americano. Os achados arqueológicos, essa é a letra B, né? Agora vamos para a letra C, professor. Vamos para a letra C, galerinha. Os achados arqueológicos de São Raimundo Nonato, no Piauí, levaram a uma revisão das teorias sobre o povoamento da América. E os estudiosos agora consideram seriamente a hipótese de múltiplas correntes de povoamento. Praticamente acabamos de falar sobre isso há uns 5, 6 minutos atrás, né? Letra D. A Serra da Capivara é declarada Patrimônio Nacional, porém, ainda não recebeu o título de Patrimônio Cultural da Humanidade, pois aguarda análise de sua candidatura no IPHAN. E aí, galera? Letra A, letra B, letra C, letra D? Qual a alternativa que vocês julgam como correta? A, B, C ou D? Hein, gente? A, B, C ou letra D? A galerinha aí de Isaías Coelho, que é bem participativa, né? Da Unidade Escolar Luiz Ubiraci de Carvalho. Olha só, vamos eliminar algumas aqui, né? O município de São Raimundo Nonato, no Piauí, detém os mais antigos vestígios da presença humana na região Nordeste. De acordo com o que nós estudamos, né, isso aqui é verdadeiro, né? Então, mas observe que nós estamos procurando aquela que é incorreta, né? Então, a letra A já está descartada, né? Ela não está incorreta. Letra B, o acervo arqueológico de São Raimundo Nonato é administrado pela Fundam. Sim, perfeito, é realmente administrado pela Fundam. Também é verdadeiro, né? Letra C, ficaram aí as letras C e D, né? Ficou mais fácil agora, né? Ficou mais fácil. E aí, qual a alternativa correta? Letra C ou D? Letra C, os achados arqueológicos de São Raimundo Nonato, no Piauí, levaram a uma revisão das teorias sobre o povoamento da América. E os estudiosos agora consideram seriamente a hipótese de múltiplas correntes de povoamento. Perfeito, gente. De acordo com o que nós estudamos, né, isso aqui é verdadeiro. Né? É verdadeiro, né? Esses achados arqueológicos lá em São Raimundo Nonato, né, eles realmente levaram a uma revisão das teorias sobre o povoamento da América, já que antes aqui era defendida, né, aqui era, vamos dizer assim, a mais respeitada era a de Clovis, né, a tida como verdadeira, né, única verdadeira era a de Clovis, né, onde o homem teria passado lá da Sibéria, né, via Estreito de Bering para o Alasca e de lá se dirigido para o restante do continente americano, né, América do Norte, Central e do Sul. E aí, por meio desses achados arqueológicos lá em São Raimundo, passou-se a considerar uma outra hipótese, né? Uma outra via de povoamento, que era partindo da África, né? Via Atlântico, levado pelas correntes marítimas até chegar à América do Sul. Isso aqui é verdadeiro, né? Então, a alternativa correta, quer dizer, correta não, a alternativa incorreta, que é exatamente o que a questão pede, né? Ou seja, o que é incorreto falar sobre o Parque Nacional da Serra da Capivara, exatamente o que consta na letra D de dado. A Serra da Capivara, né, é declarado Patrimônio Nacional, sim, porém ainda não recebeu o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. Recebeu sim, gente, né, atribuído pela Unesco, né? É a letra D que está errada, tá? Como a questão pede, solicita. Tranquilo?
Os meus queridos alunos aí de Betânia, de Jerumênia, de Uruçuí, né? Parece que a energia ou o próprio sinal deve estar oscilando lá em Uruçuí. Né? Entra, sai. Vamos torcer para que lá se normalize, né? Podemos avançar? Tranquilo? Olha só, vamos agora para a nossa próxima questão, gente. Questão 4, né? Questão 4 diz o quê? Questão 4 diz o seguinte, né? Localizado no sudeste do Piauí, o Parque Nacional da Serra da Capivara é um parque arqueológico inscrito pela Unesco na lista de patrimônio mundial, Um conjunto de chapadas e vales, né, abrigam sítios arqueológicos com pinturas e gravuras rupestres. Como vocês podem observar aqui na imagem, ó, pinturas e gravuras rupestres, né? Esses desenhos aqui feitos há milhares de anos, né? Além de outros vestígios do cotidiano pré-histórico. Esses registros inscritos nos paredões rochosos representam uma grande variedade de temas e foram feitos por populações que habitaram a região há dezenas de milhares de anos. Seguramente são os mais antigos registros humanos no continente americano. Então, isso que vocês estão vendo aí, né, de acordo com o que vocês estão vendo aqui na imagem, né, esses desenhos, né, de acordo aqui com o nosso enunciado, seguramente são os mais antigos registros humanos no continente americano. Olha só. De acordo com o texto e a imagem, né, assinale a alternativa correta. Os vestígios de mais de 10 mil anos encontrados no Piauí foram excluídos da lista do patrimônio mundial por terem sido ameaçados pelas queimadas que destruíram as chapadas. Alternativa incorreta, galera. Não foram excluídos, né? Ficaram aí 4 alternativas, né? Letra B, C, D e E. Letra B. As chapadas e os vales do Piauí reúnem os mais antigos registros da presença humana no hemisfério sul, superando os registros africanos, né? Que se acreditava serem os mais remotos. O homem surgiu lá na África, né, gente? A letra B a gente já pode descartar, está errado, né? Ficaram aí as letras C, D e E. E aí, gente? Letra C, D ou E. Letra C. O Parque Nacional da Serra da Capivara é um sítio arqueológico que reúne registros da fauna brasileira feito pelos europeus à época da chegada dos portugueses. Quer dizer que aqueles registros lá, que tem no Parque Nacional da Serra da Capivara, foi feito pelos europeus, pelos portugueses. Letra D. As pinturas de animais, de cenas de caça e do cotidiano, né, do dia a dia, encontradas na Serra da Capivara, estão entre os mais antigos registros feitos pelo homem nas Américas. E a letra E. As pinturas rupestres são importantes registros do cotidiano dos povos indígenas, que habitavam a região amazônica há cerca de 2000 anos, né? E aí, galera, letra C, D ou E? Hein, gente? C, D ou E? Qual a alternativa correta aí? Olha, você que optou aí pela letra D, as pinturas de animais, de cenas de caça e do cotidiano encontradas na Serra da Capivara estão entre os mais antigos registros feitos pelos
ou melhor, feitos pelo homem nas Américas. Essa é a alternativa correta, né? Para a nossa quarta questão. Quarta questão, a alternativa correta D de dado, né? A letra C, é claro que os registros lá no Parque Nacional da Serra da Capivara, né, eles não foram feitos pelos europeus, tá? Pelos portugueses, né? Próxima questão, vamos lá? Quinta questão, né? A alternativa correta aqui na quarta questão, letra D de dado. E agora vamos para a quinta questão. A quinta questão diz o seguinte: nas últimas décadas, o Piauí vem figurando como um tema obrigatório nas discussões sobre o primitivo povoamento do território americano, que decorre principalmente dos achados arqueológicos da Serra da Capivara, no município piauiense de São Raimundo Nonato, né? Ele pede aqui a alternativa incorreta, né? Alternativa incorreta. Então, veja bem, ó. Os municípios de São Raimundo Nonato, a letra A, né? No Piauí, e de Central, na Bahia, detêm os mais antigos registros, os mais antigos vestígios da presença humana na região Nordeste. Letra B, o acervo arqueológico de São Raimundo Nonato é administrado pela Fundam, né? Letra C, a arqueóloga Niede Guidon, personalidade mais conhecida entre os profissionais que atuam junto ao acervo arqueológico lá de São Raimundo Nonato, tem protagonizado, né, ao longo dos anos, vários conflitos e polêmicas com o governo do Piauí. Isso aí já aconteceu, mas já tem algum tempo, viu, gente? E polêmicas com o governo do Piauí, além de polêmicas também com órgãos federais, como o IBAMA, e até mesmo com nativos, né, do município de São Raimundo Nonato, né? Mas tudo isso aí foi em prol, visando a conservação, visando chamar a atenção para a conservação daquela área, viu, galera? Tá? Que na época, né, desse acontecido aí, estava precisando de um olhar melhor, vamos dizer assim. Letra D, os achados arqueológicos, né, de São Raimundo Nonato, no Piauí, assim como aqueles encontrados na Bahia, impõem uma revisão das teorias sobre o povoamento da América, né, e não deixam dúvidas, ó, cuidado, viu, com questão, com alternativa parecida, viu? E não deixam dúvidas quanto à natureza autóctone, né, do homem americano. Realmente impôs uma revisão, né? Mas não é algo que é unânime, tá entendendo? Não é algo que chega a ser unânime perante os estudiosos. Tranquilo? Então esqueça essa parte aí do não deixam dúvidas, tá? Letra E. Hoje, apesar de ser forte a tese do povoamento da América, ter se dado através do Estreito de Bering, os estudiosos, a partir de acervos arqueológicos, como os do Piauí, consideram seriamente a hipótese de múltiplas correntes de povoamento. Quanto à data da chegada dos primeiros povoadores, ainda há muita controvérsia, não estando, em rigor, né, nada definitivamente estabelecido. Olha, vamos voltar aqui. Gente, observe novamente que o destaque é para a incorreta, né? Essa questão ela parece com a anterior, né? Só que, se você olhar detalhadamente, tem algumas diferenças, né? Então, a letra A, nós podemos colocar como verdadeira, né? Os municípios de São Raimundo Nonato e de Central, na Bahia, detêm os mais antigos vestígios da presença humana na região Nordeste. O acervo arqueológico de São Raimundo Nonato realmente é administrado pela Fundam, é verdadeiro. E aí, a arqueóloga Niede Guidon, personalidade mais conhecida, né, entre os profissionais daquela área, né, que estão lá no parque, né, protagonizou, né, ao longo dos anos, vários conflitos aí, polêmicas com o governo, né, do Estado, com órgãos federais, como o IBAMA, e até mesmo com nativos do município de São Raimundo Nonato. Isso aqui realmente aconteceu, né? Tem algum tempo, mas aconteceu. Também é verdadeiro, tá? Porém, não esqueça, a pergunta aqui está pedindo a incorreta. E aí, é a letra D ou E que é incorreta?
Então, olha, você que destacou aí como incorreta, sendo a letra D, perfeito, né? Já que a letra D, ela diz o seguinte, né? Os achados arqueológicos de São Raimundo Nonato, no Piauí, assim como aqueles encontrados na Bahia, impõem uma revisão. Olha, tudo bem, impõe é mais uma via, né? É mais uma hipótese de povoamento. Impõe uma revisão das teorias sobre o povoamento da América. Mas aí olha onde está o erro. Não deixam dúvidas, né? Quanto à natureza autóctone do homem americano. Aí onde está o erro? Onde está o erro, né? Não deixam dúvidas. A alternativa incorreta, como é pedido na questão, é a letra D de dado. Tá? A letra E também está certa, né? Que hoje, apesar de ainda ser forte a tese do povoamento da América, né? Ter se dado através do Estreito de Bering, os estudiosos, a partir de acervos arqueológicos, como os do Piauí, consideram seriamente a hipótese de múltiplas correntes de povoamento, né? Isso aqui também ela é verdadeira. Mas como a questão pede o quê? A questão pede a incorreta. E a incorreta para esta quinta questão é a letra D de dado. Sexta questão, vamos lá, sexta questão. Sexta questão, galera, diz o seguinte: conhecer e valorizar o patrimônio nacional é de grande importância. Guarda isso para vocês, viu, gente? Conhecer e valorizar o patrimônio nacional é de grande importância. Isso aí não é só uma frase bonita, não, viu? Realmente, né? É uma frase que tem tudo a ver, tem muito sentido. Conhecer e valorizar o patrimônio nacional é de grande importância. Para isso, se faz necessário sabermos mais acerca dos pesquisadores e suas respectivas pesquisas em andamento no Brasil sobre a arqueologia brasileira. Assinale a alternativa correta. Agora a busca é pela correta. Letra A. Luzia é o fóssil mais antigo do mundo, encontrado no sítio chileno de Monte Verde. Eita, isso aí foi forte, né? Será que vou... E aí, gente? É a letra A que tá correta? Letra B. A arqueóloga Niede Guidon foi responsável pelas escavações que encontraram vestígios arqueológicos que derrubaram a teoria de Clovis, pois datavam de mais de 30 mil anos, ou seja, anterior à hipótese de povoamento que afirmava que os primeiros humanoides, né, habitaram a América por volta de 11 mil anos atrás. E aí, será que é a letra B que é a correta? Letra C. O fóssil de Luzia apresenta, né? O fóssil de Luzia apresenta um padrão genético tipicamente americano. Letra D. A arqueóloga Anna Roosevelt foi a arqueóloga que descobriu o fóssil de Luzia no sítio arqueológico da Pedra Furada no Piauí. Aí fez uma mistura, né? E a letra E, o bioantropólogo Walter Neves, da USP, foi o responsável pela construção, manutenção e divulgação do Museu do Homem Americano em São Raimundo Nonato. Será que foi ele mesmo? E aí, qual a alternativa correta para a nossa sexta questão? Hein, gente? Willie Edson, Eric Domingues, nossa amiga Priscila, o Cleiton, os nossos polos de Betânia, Canavieira, Jerumênia. Tudo tranquilo? Gente, olha, é um pedido a vocês, né? Faço esse esforço, né, de não só nesta aula, mas como as outras aulas, né? Faço o esforço de chegar logo
no princípio, ali no comecinho, né? No boa tarde, né? Para que vocês não peguem o conteúdo já em andamento, o barco já andando, né? Porque aí, para que você compreenda, né? Para que você entenda, vai demorar um certo tempinho, né? E aí o seu aprendizado vai ficar comprometido, tá? Então peço a vocês aí, não só você que está nos assistindo pelo IPTV, né? Mas você que está também via YouTube, né? Faça esse esforço aí, dobrado o máximo possível para chegar bem no início mesmo, ou seja, antes de 13 horas já esteja conectado, né? Para que quando começar a aula, né? Ou seja, no boa tarde, você já pegue o barco, né? Logo ali, já se defronte com o conteúdo logo do início. Né? Olha só, gente, a nossa sexta questão, né? Aqui, ela pede exatamente a alternativa, para assinalar a alternativa correta. Então veja só, tá? Vamos descartar aqui algumas. Luzia é o fóssil mais antigo do mundo, né? Primeiro que a Luzia não é o fóssil mais antigo do mundo. E segundo que ela não foi encontrada lá no sítio chileno de Monte Verde, né? Foi encontrado lá em Minas, Lagoa Santa, lá em Minas Gerais. Então a letra A já podemos descartar, né? Letra B, a arqueóloga Niede Guidon foi responsável aí pelas escavações que encontraram vestígios arqueológicos que derrubaram, né? Não vamos dizer derrubaram, né? Porque a teoria de Clovis, ela ainda continua existindo, né? Mas acrescentou, né? Foi uma teoria, né? Foi um conhecimento que veio acrescentar a mais, né? Veio somar com a teoria de Clovis, né? Pois datavam de mais de 30 mil anos, né? Ou seja, anterior à hipótese de povoamento que afirmava que os primeiros humanoides habitaram a América por volta de 11 mil anos, né? Então, olha só, o fóssil de Luzia apresenta um padrão genético tipicamente americano, né? Que também está errado, né? Ele não apresenta esse padrão tipicamente americano, tá? A arqueóloga Anna Roosevelt foi a arqueóloga que descobriu o fóssil de Luzia, né? No sítio arqueológico, olha aí, Pedra Furada, não foi nem no Piauí que o fóssil de Luzia, né, foi encontrado, né? Foi em Minas, né? Está errado. E também não foi essa arqueóloga aí, né? O bioantropólogo Walter Neves, da USP, foi o responsável pela construção, manutenção e divulgação do Museu do Homem Americano lá em São Raimundo Nonato. Nós sabemos quem foi a responsável, né, por toda essa divulgação, tá? Pela construção, pela manutenção daquela área, tá? Então, a alternativa correta aí, tá? É exatamente a letra B de bola, né? A letra B de bola é a correta, ok? Só chamo a atenção um pouquinho aqui, né, para o derrubaram, né? Não é que torne a questão errada, né? Mas vamos colocar, né, que veio a acrescentar, a somar com essa teoria aí de somar, digamos assim, como mais uma teoria, né? Ou seja, a teoria de Clovis explicando que o homem pode ter entrado por um lado, ou seja, saindo lá da Ásia, Sibéria, mais precisamente ali pela Sibéria, atravessando o Estreito de Bering, estava congelado, entrando ali no Alasca e seguindo a América da parte norte para a parte sul. E aí outra teoria que veio uma outra hipótese, né? Que veio a acrescentar o conhecimento sobre o povoamento da América, que foi exatamente a saída do homem lá do continente africano, atravessando o Atlântico, correntes marítimas levaram essa embarcação até chegar à América do Sul. Tranquilo? Agora vamos falar aqui do Parque Nacional de Sete Cidades, né? Exatamente, 7 cidades, galera. Olha só. O Parque Nacional, gente, de 7 cidades, né? Ele está localizado na parte nordeste do nosso estado, né? E aí ele pertence aos municípios ali de Piracuruca e Brasileira, né? Fala-se mais em Piracuruca, né? Você pega também uma parte brasileira. E a área, ela tem um total de 6.221 hectares.
a distância de Teresina, ele está distante de Teresina, né? Algo em torno de 217, né? Quilômetros, tá? 217, a distância aqui da nossa cidade, da nossa capital, é algo em torno de 217 quilômetros, tá? O parque foi criado oficialmente, né, pelo decreto federal, que foi um decreto federal que foi assinado em 8 de junho de 1961. Inclusive, ele é até mais velho, né, do que o Parque Nacional da Serra da Capivara. Então, veja que esse Parque Nacional aí de 7 cidades, né, que está localizado na parte norte do nosso estado, mas especificamente na parte nordeste do nosso Piauí, tá? Ele foi criado em 1961 e ele tem uma área que chega a algo em torno de 6.221, 6.230 hectares, tá? Então, olha só, aqui nós temos um mapa que mostra o caminho, né? Partindo aqui de Teresina, né? Pegando aqui a BR-343, assim como também quem deseja vir, né? E partindo de Fortaleza, né? Pega aqui a BR-222, né? Até chegar aqui à área do Parque Nacional de 7 cidades. Tranquilo? Olha só, no nosso slide seguinte, né, o parque ele recebeu essa denominação, né, por apresentar, ou seja, 7 cidades, por apresentar diferentes grupamentos de rochas, né, separados entre si, cada um deles separados entre si e cada um deles considerado uma cidade. Então, a topografia runiforme, né, que é um tipo de topografia que imita formas que lembram pessoas. Então, toda vez que eu ouvi falar em formas runiformes, né, topografia runiforme, são formas, né, é um tipo de topografia que imita formas, né, que lembram pessoas, né, se assemelha, né, a pessoas, a animais, a coisas, tá? As quais tomam nomes pertinentes, né? Como a cabeça de Dom Pedro I, cabeça de índio, camelo, tartaruga, né? Biblioteca, entre outras, né? E aí, fora as atrações geológicas, o parque, né, de 7 cidades, ele é internacionalmente conhecido, viu, gente? Por suas inscrições rupestres, né? Nas paredes, né, das rochas. Então, não é só, essas inscrições aqui não é só lá na Serra da Capivara que existem, né? Existem também em 7 cidades, né, mostrando aí a presença, né, de outras civilizações há milhares de anos atrás, tá? E aí estas inscrições, elas foram datadas aí pelo método do carbono 14, né, que é um método aí para se chegar à conclusão de uma idade de determinado objeto aí histórico, tá? E aí, estas inscrições foram datadas pelo método do carbono 14 com uma idade presumível de 6.000 anos, né? De 6.000 anos, e foram interpretadas como mostrando diferentes situações, ou seja, as inscrições elas mostram diferentes situações, bem como conceitos religiosos, questões do cotidiano, tá? E aí essa área, gente, né, essa área já foi visitada por outros estudiosos, né? Já foi visitado por um estudioso austríaco, né? Esse estudioso austríaco calculou, né? Presumiu que aquilo ali fosse resquício de uma civilização fenícia, né? De mais de 3.000 anos atrás. Já houve também outro estudioso que presumiu, né, que aquilo ali fosse algo, né, que resultante do quê? Resultante de inteligência extraterrestre. Até os extraterrestres, né, estudiosos já imaginaram isso. E um outro estudioso, um francês, né, que presumiu, né, que aquela área já tivesse sido ocupada, né, por vikings, né, ou seja, por civilização viking. Olha só, e aí as 7 cidades no Piauí, nós temos uma breve características aqui das 7 cidades. Nós temos aqui
a primeira cidade. Nessa primeira cidade, né, se localiza a Cachoeira do Riachão, com 21 metros de queda, né? E aí as rochas lá lembram o quê? Canhões retorcidos, né? Nós temos aqui também, né, nós temos aqui a segunda cidade, né, que é considerada a mais rica em inscrições rupestres, né? Nela fica a rocha chamada como Arco do Triunfo, né? Ou do Desejo, né? Tem algo em torno de 18 metros de altura, né? E um mirante com algo em torno de 45 metros de altura. Na terceira cidade nós temos aí várias feições runiformes, lembra? Feições runiformes, aquelas que se assemelham, né, a objetos, a pessoas, a animais, tá? E aí, nessa terceira cidade, nós temos aí o dedo de Deus, tá? A cabeça de Dom Pedro I, a cabeça de índio. E aí, vocês vão ver agora as imagens, né? Por exemplo, aí no caso da primeira cidade, nós falamos aí na Cachoeira do Riachão, né? 21 metros. Olha ela aí na tela, né? Cachoeira do Riachão, com 21 metros, né? Então, observe aí que a questão, nosso estudo aqui não é só a parte arqueológica, mas a parte natural, a beleza cênica, tá? A beleza natural, né? Olha aí, ó, o quanto é bonito, né? Pois é, isso aqui está localizado em 7 cidades, né? A famosa Cachoeira do Riachão. Está posicionada exatamente na primeira cidade, né? Na segunda cidade, temos o Arco do Triunfo, ou do Desejo. Olha aí o Arco do Triunfo na imagem. O Arco do Triunfo na imagem, né? Com cerca de 18 metros de altura. E além disso, ainda tem um mirante, né? Com algo em torno de 45 metros de altura. Tá? Esse aí é o Arco do Triunfo. Na terceira cidade, várias feições runiformes, né, como nós já destacamos, podem ser vistas, como, por exemplo, o dedo de Deus, tá? O dedo de Deus e a cabeça de Dom Pedro I. Olha aí, a cabeça de Dom Pedro I. Tá? Entenderam o porquê dessa expressão feições runiformes? Exatamente porque o desenho que é feito na pedra, né, isso aí é fruto do quê? Fruto da ação do vento, da ação da chuva, da ação do intemperismo, né, que aí termina moldando, né, essas estruturas. Tá? Na quarta cidade, né, entre as rochas destacam-se, nessa quarta cidade, nós temos aí como destaque aquela que lembra 2 lagartos se beijando, e aqui se assemelha ao mapa do Brasil. Olha aí, os lagartos se beijando aqui. Olha só. O maior love aí, dos 2 lagartos, tá? Então nós temos aí na quarta cidade, né, essa feição que se assemelha a 2 lagartos se beijando e o mapa do nosso Brasil, né? Olha o Rio Grande do Sul bem aqui, olha. O Rio Grande do Sul aqui, nosso Nordeste por aqui assim, né? O mapa do Brasil. Quinta cidade. Esta cidade, né, ela é famosa, né, por suas inscrições, né? E aí, né, lá tem um desenho que é interpretado, inclusive é esse desenho que você está vendo aí à direita do seu vídeo. E ele é interpretado definindo o quê? Ele define um ritual da caça e o destino final do homem, né, que tem servido como ícone para representar o Parque Nacional de 7 Cidades, né, bem como seus municípios vizinhos, né? Então, olha só, a interpretação mais corrente, né, deste momento é exatamente a seguinte: é o índio segue o caminho, persegue o animal, mata o animal, né, e oferece esse animal ao Deus Sol. Então, a interpretação que se faz aí da imagem é exatamente, né,
essa que você vê aí, né? O índio, ele segue o caminho, persegue o animal, mata-o e oferece ao Deus Sol. Então, essa inscrição ela encontra-se na quinta cidade, né? Lá no Parque Nacional de Sete Cidades. Tranquilo? Vamos para a próxima? Olha só, na sexta cidade. Essa é muito vista nos meios de comunicação, viu? É difícil de esquecer, né? Essa imagem que você está observando aqui. Ela está localizada na sexta cidade, né? Então, a maior atração, né, são os polígonos perfeitos que formam a Pedra da Tartaruga. Essas figurinhas aqui, olha só, essas feições aqui, os polígonos, né, essa figura geométrica aqui que você vê na rocha. Então, a maior atração são os polígonos perfeitos que formam a Pedra da Tartaruga, né? Ou seja, aqui é a Pedra da Tartaruga. Nela também se encontram, ou seja, nesta sexta cidade, né? Além da Pedra da Tartaruga, se encontram também a Pedra do Cachorro e a do Elefante com seu filhote. Mas essa que você está vendo aí abaixo, a Pedra da Tartaruga, é uma das mais, né, emblemáticas, né, lá do Parque Nacional de Sete Cidades, né? Está localizada exatamente na sexta cidade. E aí na sétima cidade, né? Na sétima cidade é o local em que as inscrições rupestres são mais nítidas. Aquelas pinturas, né, nas rochas, né, feitas por civilizações passadas, né? Então é o local em que as inscrições rupestres são mais nítidas, a maior parte delas na cor vermelha, né? Entre as formações impressionantes sobressai o quê? O Cesário e a Gruta do Pajé. Olha aí a Gruta do Pajé aqui. Alguma dúvida, alguma pergunta, galera? Tudo tranquilo? Podemos avançar? A galerinha aí de Betânia 3, Canavieira, Jerumênia, né? Os nossos amigos, né? Da unidade escolar Luiz Ubiraci, lá em Isaías Coelho. Olha só, né? Numa das áreas mais secas, aí é onde está localizado o Parque Nacional de Sete Cidades, né? Ele está localizado, né, numa das áreas mais secas aqui da nossa região Nordeste, e é uma área, né, de transição entre o Cerrado e a Caatinga, né? Vegetação de Caatinga, né? E aí está localizado na bacia sedimentar do Rio Parnaíba, tá? Bacia sedimentar do Rio Parnaíba. Não é especificamente a bacia hidrográfica. Aí, no caso, a referência é para a parte geológica, tá? Esse parque está localizado na bacia sedimentar do Rio Parnaíba. E aí ele constituiu-se, né, na era paleozoica, entre 416 e 359 milhões de anos, né? Tais formações geológicas, né, insinuam-se por entre folhagens de muricis. É o tipo de vegetação que consta lá, né? Lá apresenta, né? Tem a presença de muricis, paus-terra, palmeiras, buritis, carnaúbas, tucuns, né? Entre tantas outras manchas da vegetação que preserva, né? Além de juazeiros, juremas, aroeiras e cactos, né? Cactos aí entra o xique-xique e a coroa de frade, né? É uma vegetação que apresenta espinhos, não apresenta folhas, né? E aí, olha o detalhe, né? Todas aquelas feições, né? São o quê? São obras, né, da ação da chuva, do vento e do calor, né, sobre as rochas de arenito, né? E aí as monumentais esculturas naturais, né, de dezenas de metros ganham o ritmo da imaginação, né? Como, por exemplo, aí, o Dedo de Deus, tá? O Arco do Triunfo, que nós já vimos, a cabeça de Dom Pedro, cabeça de índio, casco de tartaruga, a pedra do elefante, as pedras do cachorro, da rã,
o pé de um gigante, o beijo dos lagartos, que nós também já vimos, né? Todas são feições, o quê? Ruiniformes, né? Feições, né? É um trabalho que é feito na rocha, que aí, pela ação da chuva, como vocês estão vendo aqui, pela ação do vento, pela ação do calor, né? Deixa aquela estrutura semelhante, né? a um objeto, né? A uma pessoa, tá? O caso aqui daquela estrutura lá que ficou semelhante com o mapa do Brasil, ainda tem os 3 reis magos, né? A pedra do falo, entre tantas outras, né? Que podem ser vistas, né? Lá naquela área. Tranquilo? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Gente, olha, estou observando aqui o nosso tempo está expirando, né? Como vocês podem observar, 1 hora passa bem rápido, né? Teoricamente, se achar 1 hora, muito tempo, mas aí quando nós vamos para a prática, né, passa bem rápido, né? Então, eu desejo aí um bom fim de semana para todos, aí uma boa tarde de aula, né, para vocês, tá? Eu espero que vocês estudem aí na casa de vocês, não só nesse momento, né, mas também quando chegar em casa, não é só colocar o caderninho lá na estante, lá no local onde você guarda seus livros, tá? Não é apenas deixar lá e só pegar quando for para a sala de aula, não. Estudem também no contraturno, estudem também no fim de semana. Não é obrigado a estudar o fim de semana todo, você reserva lá um tempinho que é para exatamente você assimilar, ou seja, para o conteúdo fixar melhor aí na sua mente. Tranquilo? Então por hoje é só, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, galera. Até a próxima.